bem com vocês? Vamos dar passos na nossa empreitada? Então, galera, chegou a hora da execução. Interessante, né? Muitas vezes não nos, nós não nos atentamos. O planejamento traça o caminho, a execução pisa firme no chão. Lá no planejamento, nós planejamos com clareza, identificamos o problema, analisamos as causas, coletamos dados, definimos as metas, criamos um plano de ação detalhado. Agora é hora de fazer o que foi combinado sem improviso. Muito interessante nessa fase é nós não termos a possibilidade de improvisar. É necessário no planejamento nós definirmos já o que nós faremos, senão, quando a gente começar a executar, nós vamos desperdiçar muita energia, tá ok? Então, por isso que é muito importante que nós reunamos uma equipe multidisciplinar, se for o caso, e pense em cada detalhe. É muito importante que o planejamento ele seja realizado, gaste o tempo que for necessário para fazer o planejamento. Porque o planejamento vai evitar com que você gaste energia futura. Isso é muito importante. Uma coisa pouca gente fala dessa questão. Então vamos lá. A parte do fazer consiste em executar as ações planejadas, acompanhar os responsáveis, registrar problemas e não conformidades e coletar as observações para a próxima fase, que é o cheque. O importante não é momento de inventar, é momento de seguir o plano com disciplina. Aqui eu queria dar um adendo que muitas vezes, principalmente nós, em alguns setores, nós abrimos muito campo para a adaptação. É muito interessante que essa parte do agir dentro do ciclo PDCA não tenha espaço para adaptação. Que nós possamos deixar as adaptações para o próximo ciclo, porque senão a gente perde tempo. Então, planejamos, nós entendemos o que nós iremos fazer, vamos adotar. Nossa, Rodrigo, mas na hora nós percebemos a nota. Faz uma nota, porque no próximo ciclo a gente coloca isso no planejamento. Principais ações: iniciar o plano de ação, delegar com clareza, garantir os prazos definidos, anotar tudo que não deu certo ou não funcionou e reunir o time periodicamente. Então isso daqui é muito interessante, muito legal que a gente entender, tá? Quais são as fases? Iniciar, delegar com quem vai fazer o quê, garantir os prazos definidos, anotar tudo que não deu certo e não funcionou e reunir o time periodicamente. Geralmente, a execução a gente coloca ali a realização do projeto. Né? Então, por exemplo, quem trabalha com projetos acaba que essa essa parte fica ali para os gestores de projeto. A importância da disciplina. Muitas empresas falham aqui. Planejam bem, mas não executam com consistência. A execução exige responsabilidade, clareza de tarefas, comunicação clara e comprometimento diário. Isso daqui, pessoal, é uma regra. Responsabilidade, clareza nas tarefas. O que a clareza gera? A clareza ela evita dúvidas e você evita desperdício de energia, ok? Quanto mais claro for uma tarefa, quanto mais pensado for uma execução, menos dor de cabeça você vai ter na hora quanto mais planejado for, menos dor de cabeça você vai ter na hora da execução. Então por isso que é importante, é necessário que nós tenhamos aí o planejamento ele é fundamental. Gaste o tempo que for planejando, tá? Monte MVPs, monte, se for necessário, nossa, Rodrigo, mas planejar sem. Se for necessário, monte um produto mínimo viável para você entender como é que vai ser aquilo ali. Mas é importante que você tenha essa clareza, é importante que você tenha esse contexto com você. Que quanto mais planejado for, quanto mais você sabe, quanto mais claro for a ação da pessoa que vai ser responsável por aquele movimento, menos dor de cabeça você vai ter, mais eficácia você vai ter no resultado. Como monitorar? Use ferramentas checklist, quadro Kanbans, planilhas com prazos responsáveis e status, reuniões rápidas e acompanhamento. O foco é evitar desvio do plano e gerar dados para o check. Então aqui é muito legal que nós entendamos isso. Ter um checklist,
para entender diariamente o que foi feito e o que não foi realizado. Então, tem um checklist, a gente já entendeu um pouquinho de checklist lá atrás. Quadros Kanban, para entender quem que vai fazer agora, quem que vai fazer depois. Então, a gente tem várias formas de a gente controlar isso. Planilhas com prazos, responsáveis e status. Então, quem faz o quê, quando, onde, como, por quê. Ok? Porque você tem como cobrar a pessoa. Reuniões rápidas de acompanhamento, não precisa ser todo o time, você pode selecionar algumas pessoas que ficarão responsáveis por tomar conta de alguns resultados e você cobra dessas pessoas, tá? Porque senão essas reuniões elas se tornam muito grandes. Quanto mais pessoas nas reuniões, mais demorada ela fica. Como a intenção aqui é 5, 10 minutos, quanto mais enxuto for esse time, mais resultado você vai ter, tá? O foco é evitar desvio do plano e gerar dados para a checagem. Então, assim, anotar tudo, tem um apontador, tá? Tem uma pessoa responsável só por apontar. Isso é muito interessante. Infelizmente, muitas empresas não gostam, né, de despender um funcionário para anotar. Nossa, que desperdício, eu vou tirar um funcionário da mapa para ficar anotando. Se as pessoas soubessem, se o gerente soubesse o resultado que isso gera, ele tiraria não uma, mas duas, três pessoas da linha, ok? Registre bem os problemas, nem tudo vai sair como previsto. Anote os seguintes pontos. Tarefa foi concluída no prazo? Teve dificuldade? Quem não conseguiu fazer? Algum recurso foi insuficiente? Esses registros são ouro para a próxima fase. Gerar dado, gerar consciência, tá ok? A grande palavra aqui é consciência. Como você gera consciência? Através dos dados, através dos fatos, através do conhecimento. Então você expande a sua consciência dentro de um determinado contexto. Isso é muito legal, tá ok? Sem execução, até o melhor plano morre no papel. Olha que frase interessante. Sem execução, até o melhor plano morre no papel. A fase do separa os sonhadores dos realizadores. Então, pessoal, só para complementar aqui, sem execução, até os melhores planos morrem no papel. É necessário uma frase, né? Descer para play. Planejou, executou. Disciplina. Todo dia você age em prol. Precisa fazer um monte de coisa? Não, seja eficiente. Eu estou lendo um livro muito, muito legal. Faça, tome ações eficientes. Então faça somente aquilo com intenção, com verdade, com clareza, de onde você quer chegar, de qual resultado você quer alcançar e onde você quer chegar. O papel do líder na fase do. Então, estar presente, corrigir rotas com sabedoria, estimular a equipe, garantir o ritmo e foco, ouvir sem julgamento. Liderar é acompanhar sem controlar, é apoiar sem sufocar. É muito interessante termos uma pessoa que vai tomar conta, que vai ser responsável por aquela execução. Muito importante, porque essa pessoa ela vai ser responsável por garantir que as informações elas cheguem de maneira correta, ela vai garantir que os prazos sejam cumpridos de maneira correta e ela vai garantir que as pessoas tenham clareza sobre as tarefas. Então, esse líder que vai acompanhar esse projeto, por exemplo, ele precisa entender muito, muito do que está sendo executado. Ele precisa entender o conceito daquilo que está sendo realizado. Muito mais do que só a execução, o líder ele precisa entender o conceito. O líder precisa entender aonde aquela ação, aonde essa ação vai levar a equipe, a empresa ou aquele processo, aonde isso vai chegar. Então é muito importante que o líder, muito mais do que só um executor, o líder ele esteja um passo a mais. Ele entenda com clareza o porquê que aquilo está sendo realizado. Tá bom? Então aí ele vai conseguir convencer. O líder tem que convencer as pessoas a fazerem as coisas certas. Tá bom? E é assim, liderança é isso. Tá? Tem que estar presente, corrigir a rota com sabedoria, estimular, garantir o ritmo e foco. Então o líder não pode deixar a peteca cair. Um pequeno exemplo, depois a gente vai executar isso de maneira mais real na próxima aula. Um problema, de novo, as entregas. Tá? O Carlos está atualizando o controle de estoque diariamente. Demora para preencher os dados à mão, desafio. Considerar digitalizar esse processo na próxima fase. Esse tipo de dado é valioso para ajustar e melhorar. Olha que legal, olha que interessante. Então o Carlos ele está lá alimentando as planilhas, mas está tendo um desafio.
a demora para preencher os dados à mão. Interessante. Executar é agir com propósito, executar é respeitar o planejamento e executar é construir o sucesso um passo por vez. E depois a gente vai entender o check, mas antes do check, nós vamos entender um pouquinho de como que isso se realiza na prática, ok? Então nós vamos aí entender na prática. Eu tenho alguns clientes que eu vou estar trabalhando justamente a metodologia Lean, e eu vou estar fazendo gravações, eu vou estar reunindo fotos, eu vou estar reunindo algumas situações que de fato a gente utiliza isso do início ao fim do processo, tá bom? Então, a minha base ela é fundada na metodologia Lean, então eu vou estar trazendo aqui para essa rede um contexto bem interessante. A execução, ela tem um adendo que eu queria trazer para vocês. Quando a gente se dispõe a executar um plano, corre-se o risco de, no meio do plano, você encontrar uma barreira muito grande. Preciso arrumar mais ferramenta para gravar meus vídeos. Você encontra no meio, porque toda vez que você executa algo dentro de uma empresa ou na vida pessoal, você encontra uma barreira. Essa barreira ela é simplesmente normal. Você precisa continuar. A única estratégia é continuar realizando as tarefas. Mesmo que não esteja dando resultado, mesmo que você ache que não esteja na rota, é necessário cumprir o plano. Então, trace uma meta, trace um plano, enquanto você não realizar aquilo, você não para. O segredo mora aí, é você nunca parar. Então, a equipe ela não pode parar. Nós temos uma cultura onde nós nos acostumamos ou queremos um resultado rápido. Então, isso está impregnado em nós. Mas o que é interessante nós analisarmos é nós entendermos o crescimento que a gente vai tendo conforme nós vamos executando dia após dia. Porque nós precisamos medir o nosso resultado conforme a gente vai crescendo dia após dia, momento após momento. Então eu tinha uma informação, agora eu tenho outra. Então eu cresci. Não posso simplesmente abandonar o crescimento. Eu não posso olhar para o resultado. Por isso que o ciclo PDCL é tão importante. Porque a hora que eu atinjo um determinado resultado, eu já volto e vou sempre fazendo um ciclo. Alguns chamam de fim a fim, enfim. Por isso que é muito legal, muito interessante. Então nós não podemos desanimar. A equipe ela precisa entender que cada passo é uma evolução. Às vezes a gente quer chegar na meta sem passar pelo processo. É necessário entender que cada momento que nós vamos passando pelo processo, a gente vai crescendo. E os resultados, eles vão aparecer. Mas é necessário uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. É necessário nos desprendermos de alguns conceitos. A metodologia Lean, ela trabalha muito essa questão cultural. Então, no seu time, se você está precisando de uma pessoa para chegar e falar, olha, não é assim, existe todo o processo. Empresário não gosta de processo. Empresário não gosta de esperar, né? Mas é necessário esperar. Você lança um produto, ele, ele pode ser inovador. Ele não vai estourar hoje, amanhã ou depois. Ele precisa de um processo de maturação. Ele precisa de um processo de entendimento. As pessoas precisam entender para que aquilo serve. As pessoas precisam conhecer aquilo. E aí depois ele começa a ter uma... Então é assim que funciona. Então o ciclo PDCA, a execução, ela precisa obedecer. Então acordamos hoje repetidamente o plano. Tá ok? Trabalhar o plano, planejar o trabalho e trabalhar o plano. Planejo o trabalho e trabalho o plano. Planejo o trabalho e trabalho o plano. Planejo o trabalho e trabalho o plano. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.